canal FGTech Cell, tudo bem com vocês? Pessoal, eu trazer um vídeo rápido para vocês aí de como que fica a sua placa após ter contato com líquido, tá? Essa aqui é uma placa, são duas placas do mesmo modelo, trouxe as duas para fazer o comparativo. O que acontece quando o seu aparelho tem contato com líquido? Ele cria isso, ó, chama zinabre, né? Ele vai criando esses pontos de oxidações no qual fica difícil de reparar a sua placa. Tá vendo? Uma placa dessa, ela pode te trazer problema, tanto pro usuário da placa, né, usuário do smartphone, quanto o técnico que foi iniciante, no caso, pega um aparelho desse para fazer seu reparo. Porque um aparelho, quando ele tem contato com líquido, de imediato, não quer dizer que a placa dele vai parar ou coisa do tipo. Ele vai fazer o que? Com o tempo ele vai oxidar. É claro que tem aparelho que, se ele mergulhar agora na água, ele já vai parar de imediato. Tem aparelhos que não, vai manter ligado tudo, e você vai perceber aos poucos uma falha no Wi-Fi, uma falha no Bluetooth, microfone ficando mais distante. Então o que acontece? Você vai levar o aparelho para fazer uma limpeza na placa. Uma placa dessa, ela não fica nesse estado porque caiu hoje e você levou amanhã de repente para fazer uma limpeza. Uma placa dessa significa que você utilizou o aparelho e aonde passa voltagem, onde passa energia, ele vai fechando curto, porque cada componente desse, ele tem suas polaridades, positivo, negativo, tem suas voltagens de entrada e de saída. Então, quando o aparelho tem contato com líquido, o que acontece? Ele sai fechando curto, e às vezes até funciona ainda aquele setor de repente. Só que o que? Quando você abrir o aparelho para você fazer um reparo, por exemplo, nesse caso aqui, por exemplo, você vai abrir um aparelho desse, tá dando imagem, só o microfone que tá ruim. Onde que é encaixado o Flex LCD? Então realmente ele vai poder sim estar dando sinal, porque eles ainda estão acoplados um no outro, então eles fecharam o curto junto e boa parte das vezes vai funcionar. Mas quando você desconecta ele daqui, ele vai parar de funcionar na sua mão. Aí mesmo que você coloque outro LCD novo para o cliente, ele não vai funcionar. O que eu quero dizer com isso? Para iniciantes na área, aparelho teve contato com líquido, primeiro passo, abrir e ver como é que tá. E já explicar para o cliente que o que? Se tiver dessa forma, se tiver desse jeito, não tem como você garantir para ele o serviço. Porque é muita oxidação. Você vai fazer a limpeza, vai melhorar? Vai, porque aqui tem muita crosta, tem muita oxidação mesmo. Só que como que você vai oferecer uma mão de obra 100% no caso de uma placa dessa? Não tem como. Então quer dizer, você tem que passar para o seu cliente, que o cliente, quando traz o aparelho, ele traz fechadinho, traz bonitinho o aparelho, né? Então, por exemplo, chega um aparelho desse, eu quero fazer uma limpeza que parou. Você não consegue ver a placa dele aqui, ó. Você não consegue ver. Entendeu? Muitas das vezes nos polos onde vai o conector de bateria, você ainda consegue ver uns pontos de oxidação. E às vezes você pergunta para o cliente, teve contato com líquido? O cliente fala, não teve. E realmente, às vezes não teve mesmo. Às vezes é aquele vapor, quando você vai tomar banho, você leva o aparelho, e aquele vapor que o banheiro deixa, que o chuveiro deixa, aquilo vai tudo para o aparelho. Então quando você vê, você tem essa surpresa aqui, tanto para o técnico quanto para o dono do aparelho. Aí você, continuando a falar para o técnico, você vai inventar de fazer aqui um serviço, esquece, não vai ficar 100%, mesmo que você queira cobrar algum valor do cliente, ele vai voltar porque o serviço não ficou bom. Na verdade não foi a sua mão de obra, talvez foi a falta de conhecimento seu que quis insistir com um aparelho desse. Um aparelho desse é só perca de tempo, tanto para o cliente, a gente sabe da importância de cada aparelho para seu cliente, que o que? Hoje em dia está tudo no celular, são fotos, são vídeos, são dados da empresa, são dados de banco, são tudo isso, então a gente tem um respeito pelo cliente nesse ponto. Mas é assim, veja bem, para já
para os usuários do aparelho, para ter uma noção melhor. Ó como que é, vamos supor, a placa desse smartphone. São duas placas iguais, tá vendo? São duas placas extremamente iguais que eu trouxe para dar o exemplo, para vocês terem uma ideia. Vocês entenderam? Olha como que é a placa, ó. Sei, tudo limpinho, tudo novinho. Uma placa dessa você pode fazer qualquer serviço nela, você de Wi-Fi, memória, conector, microfone, qualquer serviço nessa placa aqui, ó, que você não vai ter problema. Você vai conseguir dar uma garantia 100% para o seu cliente e você vai ter um vínculo muito bom. O cliente confiando no seu trabalho e você confiando no cliente pela questão de saber que o aparelho dele está ótimo. Agora, nesse caso aqui, é prejuízo na certa. Então é apenas um bate-papo, uma conversa rápida, tanto para os clientes saberem o que a água faz no aparelho dele, quanto o próprio técnico saber, o técnico iniciante saber que nesses casos aqui, esquece, não adianta insistir que não vai. Tem aparelhos novos que a turma confunde. Ah, mas meu aparelho é resistente à água, meu aparelho é prova d'água. Tem aparelho que eles vendem, pessoal, como a prova d'água, que por incrível que pareça, quando a gente abre o aparelho, tem oxidações lá dentro, entendeu? Tem oxidações lá dentro. Aí vem a pergunta, como, né? Se tem aparelho que ele vende com IP66, a prova d'água. Resistente à água, ele tem um limite que ele pode ficar lá dentro, mas a prova d'água não. A prova d'água é a prova d'água, acabou. Mas é claro que nada do que você não pesquise sobre o assunto, né? E é isso aí, galera. Se o vídeo foi de alguma utilidade para você, se te serviu de alguma forma, deixa o seu like. Qualquer dúvida, comenta e compartilha com seus amigos, principalmente aqueles que gostam de tomar banho e levar o aparelho para o chuveiro, e aqueles que gostam de mostrar que seu aparelho é a prova d'água ou faz gracinha e derruba. É assim que vai ficar a sua placa, beleza? Então mais um vídeo aí, fiquem todos com Deus e até a próxima.